Fala, concurseiro e concurseira aqui do canal de redação da Nath. Nesta aula eu trouxe dicas importantes de um dos temas de redação mais cobrados pela banca Sebrasp em provas discursivas de concurso. Aqui eu trouxe o tema do ICMBio de 2014, do último concurso. Também é válida que as informações são válidas para quem vai fazer provas do concurso do IBAMA, né? São dois editais que constam aí já o conteúdo que vai conter na prova discursiva, que serão relacionados ao meio ambiente, até mesmo questões relativas à Amazônia, mas para você que vai fazer também provas para carreiras policiais, fique atento também nas dicas que eu vou dar aqui nessa redação, que eu vou analisar de forma analítica, que pode ajudar você aí na sua preparação, na sua reta final do concurso. Você que tem dificuldades com relação à prova discursiva, a redação, não sabe como começar, não sabe como construir o seu parágrafo de desenvolvimento, não sabe como responder de maneira completa ao comando do tópico, fica aqui comigo até o final, porque de cada 10 redações que o Sebrasp cobra em concursos públicos, 4 são questões relativas ao meio ambiente, e é uma temática que, embora na área policial o Sebrasp prefira temas relacionados a questões de direitos humanos, ou a questões de grupos vulneráveis, ou até mesmo de segurança pública, nada impede, né, que eventualmente a banca possa cobrar aí também nas provas para carreiras policiais alguma questão relativa ao meio ambiente, beleza? Aqui... já comecei aqui tossindo, né? Aqui foi uma redação do concurso de 2014, que nesse padrão Sebrasp, né, com 3 tópicos, mas aqui diferente que já estreou na proposta da prova discursiva foi que ela não possui nenhum texto motivador, ou seja, o candidato que lute, né? Mas aqui a banca já te dá a temática, que aparece aqui por meio do enunciado, redige um texto dissertativo acerca do aquecimento global, aquecimento global e suas implicações para o meio ambiente brasileiro. Daqui você já extrai o tema geral da proposta, né? Que você precisa necessariamente construir um texto abordando sobre essa temática geral, e ao elaborar seu texto, aborde necessariamente, sempre recomendo que você siga de forma rigorosa, obediente a sequência que a banca propõe. Primeiro tópico que o candidato precisa abordar: causas do aquecimento global, aqui o desdobramento, né? E o efeito estufa. O candidato, para poder merecer esses 6,5 pontos, precisava abordar sobre essas duas questões. Segundo, consequências do aquecimento global. E terceiro, medidas mitigadoras do aquecimento global. Essa é uma estrutura que o Sebrasp gosta também de explorar em provas discursivas, né? O primeiro comando de tópico pedido para apresentar as causas, né? Quais são os fatores, os mecanismos que ocasiona naquele determinado problema. Depois você apresentar as consequências, ou seja, os resultados, as conclusões, né? Os fatores que impactam com relação àquele determinado problema. E por último, apresentar medidas, né? Trazer aqui propostas para poder suavizar, para poder diminuir, para poder combater um determinado problema. Eu vou analisar aqui uma redação de um dos meus alunos, que construí aqui nesse modelo padrão CESP-Sebrasp, né? E é também um modelo que você pode seguir aqui, né? Não exatamente da mesma forma, porque a proposta de redação Sebrasp, você somente vai expor aqui as informações dentro do seu parágrafo do desenvolvimento. Você não vai precisar apresentar argumentos, você não vai precisar defender um ponto de vista, como é o caso da redação dissertativa argumentativa, mas a estrutura aqui se assemelha à estrutura que você pode desenvolver em redações para outras bancas, ok? Aqui ele começa: o meio ambiente brasileiro, vou aqui pegar meu canetão para poder fazer aqui as considerações. O meio ambiente brasileiro tem sido afetado pelo aquecimento global. Deixa eu trocar aqui para poder rabiscar. Tem sido afetado pelo aquecimento global. Primeira parte da redação possui o quê? Uma afirmação que apresenta o tema geral da proposta. Segue uma estrutura de esqueleto, mas sai desse modelo engessado, porque constrói aí uma afirmação, né, que traz esse caráter que faz com que a redação se torne mais autoral, tá? Depois começa aqui, na segunda linha, na segunda oração, no caso, já começa com conectivo, né? Após uma pausa, já traz aqui um conectivo nesse sentido.
faz-se necessário elencar, e aqui vai elencar os tópicos. Primeiro, as causas desse aquecimento global e o efeito estufa. Além disso, mais um conectivo. É importante ressaltar as consequências, tópico número 2, bem como medidas mitigadoras do aquecimento global. Aqui ele optou em trazer as mesmas palavras que constam lá nos tópicos da proposta. Isso não vai fazer com que o candidato perca pontos, tá? Mas eu sempre recomendo, para você que está aqui assistindo essa aula, que faça aí apresente essas informações com suas próprias palavras, tá? Não precisa usar as mesmas palavras que foram apresentadas lá na proposta. Fazer aí uma paráfrase, era essa palavra que eu estava buscando. Você pode parafrasear os tópicos e apresentar aqui nessa primeira parte da sua redação, que é a introdução, né, que é a introdução padrão SEDASP, apresentando a primeira questão, o tema, depois apresentando os tópicos na sequência e fazendo isso de maneira muito curta, ou entre 4 a 5 linhas no máximo, porque você vai precisar do espaço da redação, do restante das linhas, para poder responder necessariamente ao que o comando dos tópicos quer, né? Aqui, ó, apresentou o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e o desenvolvimento 3. Cada um dos parágrafos do desenvolvimento respondendo a um dos tópicos. Nath, precisa de conclusão? No caso da redação SEDASP, não precisa necessariamente você fazer uma conclusão à parte. Por quê? Porque você não vai ganhar pontos a mais por isso, né? Então, o que eu recomendo? Apresenta uma introdução e um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos tópicos. Mas o seu parágrafo conclusivo será a resposta do último tópico. Você precisa aqui utilizar conectivos em cada início de parágrafo para poder estabelecer a relação entre as partes do texto. E o último parágrafo do desenvolvimento você pode começar aqui, como esse candidato começou, com um conectivo conclusivo, né? Para finalizar, portanto, etc. E para começar, o conectivo aqui, ó, primeiramente ou em primeiro lugar, destaca-se que o desmatamento da Amazônia é uma das causas desse aquecimento global. O que ele fez aqui? Trouxe conectivo e as primeiras linhas aqui da redação apresentou de forma sucinta o primeiro tópico. Fez aqui, ó, o que a gente chama de retomada de tópico. Ai, Nath, vai ficar repetitivo se eu fizer uma retomada? Não vai ficar repetitivo se você fizer como eu recomendei, né? Fazendo isso com as suas próprias palavras. Por que é importante que você faça essa retomada de tópico? É obrigatória, não é? Mas se você fizer, vai ficar mais fácil para o examinador entender que nesse parágrafo especificamente você vai estar respondendo ao primeiro comando do tópico em questão. Tá? Então aqui ele fez uma retomada, né? Começou com o conectivo, depois apresentou aqui um dado. Ó. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o INPE, houve aumento de 10% na produção de dióxido de carbono em 2020, oriunda dessa prática. Houve aumento da produção de dióxido de carbono oriundo dessa prática. Aqui, ó, não dá para entender se é uma letra A ou se é uma letra O, mas se o examinador entender que é uma letra A, ele pode descontar pontos, né? Por questão de concordância nominal, um aumento oriundo. Aqui precisa apresentar uma palavra masculina dessa prática. Ademais, conectivo novamente, a expansão do agronegócio na região norte e centro-oeste tem contribuído, aqui ó, outra dica para você que está aqui assistindo essa aula, dica de ouro, evitar trazer tempos verbais compostos. Por quê? Porque isso deixa o seu texto mais truncado, né? Então, que opção você pode utilizar na sua redação para poder evitar tempos verbais compostos? O que se trata de tempos verbais compostos? São aqueles que são compostos por dois verbos. Aqui, ó, tem contribuído, o verbo ter, e contribuído, que é o verbo contribuir, aqui está no modo no particípio. Então, o candidato ele pode fazer essa mesma afirmação utilizando apenas um verbo que vai deixar o texto mais fluido, mais agradável à leitura. Ademais, a expansão do agronegócio da região Nordeste contribui para a elevação da temperatura. Ponto. Essas práticas, aqui é muito importante, o candidato sempre vai utilizando esses termos conectivos, né, que vão fazer a ligação entre as partes dentro do parágrafo de desenvolvimento. Primeiro começa com primeiramente, que estabelece a relação entre
a introdução, o primeiro parágrafo do desenvolvimento, depois traz segundo estudo de pesquisa, depois ademais, outro conectivo que vai indicar aqui que houve um acréscimo de informação, depois traz aqui um pronome demonstrativo para fazer menção ao que foi desenvolvido antes. Então é muito importante que você apresente dentro da sua redação, e a banca também vai olhar, né, no caso o examinador também vai olhar para essas questões, se você consegue estabelecer aí essas conexões, não somente entre parágrafos, mas entre as frases, as orações que você expressa no seu parágrafo do desenvolvimento. Então aqui eles seguem: essas práticas contribuem para liberar na atmosfera os gases metano, monóxido e dióxido de carbono, que destroem, é muito importante também, né, trazer aqui informação de caráter explicativo, que destrói a camada de ozônio, né? Deixa eu tirar aqui meu pet que vai aparecer. Opa, ele se acomodou aqui, meu gatinho. Voltando aqui, essas práticas contribuem para liberar na atmosfera os gases metano, monóxido e dióxido de carbono, que destroem, trazer aqui uma explicação, né, para poder sustentar, para poder argumentar, que destrói a camada de ozônio e, por consequência, aumenta o efeito estufa na Terra. Esse efeito tem relação direta com o aquecimento global. Aqui a resposta do primeiro tópico. Depois, em segundo lugar, também começa com conectivo. Segundo o relatório internacional sobre mudanças climáticas, aqui na linha 15, tomem cuidado com a grafia para que ela não fique muito espremida aqui na lateral da margem direita da sua redação, porque a banca tende a descontar pontos de grafia. Se você vê aí, se você está escrevendo a sua redação e vê que não vai ter espaço para poder terminar a palavra, conclui ela antes, pode colocar aqui sobre NU, já põe o hífen e continua a palavra na linha seguinte para poder evitar aqui esse cenário de escrever a palavra muito espremida e o examinador não consegue identificar, né, do que letra aqui que se trata, e a banca vai descontar aí pontos por bobagem, que é a questão de grafia. Então toma cuidado com essa questão também. Segundo o relatório internacional sobre mudanças climáticas, IPCC, se nada for feito para proteger a natureza, haverá um aumento de 2%. Segundo o relatório, se nada for feito para proteger a natureza, haverá um aumento de 2 graus na temperatura global. Importante, né? Também começou aqui esse parágrafo no desenvolvimento. Neste caso, não trouxe uma retomada, mas já trouxe com informação que é um dado. É isso que a banca vai querer encontrar na sua prova, né? Não vai querer encontrar informações ali que parecem coisas que foram retiradas da sua cabeça, né? Traga informações para que os seus argumentos tenham mais consistência, tragam dados, se possível, dispositivos legais, exemplos concretos e palpáveis para poder utilizar aqui na argumentação, como esse candidato fez. Depois ele segue. Ainda poderia aqui colocar um conectivo, né? Diante disso, ou nessa perspectiva, as consequências desse aquecimento global poderia ser, faltou aqui um verbo, as consequências, na verdade aqui faltou um verbo e também a palavra está no plural, poderiam ser a falta de chuvas e um verão prolongado em algumas regiões. Aqui mais uma explicação. Trouxe uma afirmação, depois trouxe uma explicação. O que afetaria as consequências desse aquecimento global é a falta de chuvas e o verão prolongado. Poderiam ser a falta de chuvas e o verão prolongado, o que afetaria a produção agrícola e a economia local. Outra consequência, é importante também que você apresente mais de uma informação, mais de um exemplo, para poder merecer lá os 6,5 pontos, né, dependendo da pontuação que estiver valendo a sua prova discursiva. Aqui ele trouxe mais outra informação. Outra consequência seria o processo de desertificação no sertão nordestino e a intensificação do êxodo rural por falta de trabalho nas regiões produtoras agrícolas. Fechou aqui esse parágrafo. Depois segue aqui na redação, a partir da linha 23, para apresentar a resposta ao último tópico. Por fim, como eu comentei lá no início dessa aula, é importante você apresentar aqui conectivos no início de cada um dos parágrafos. Você pode transformar a resposta do seu último parágrafo em uma resposta conclusiva. Por fim,
Entre as medidas mitigadoras para reduzir o aquecimento global, enfatiza-se que deveria ser colocado em prática o que foi decidido no Acordo de Paris de 2015 e reafirmado recentemente no COP 2016, ou no COP 26. Reduzir a taxa de desmatamento, aqui medidas mitigadoras. Trouxe informações que sustentam, né, os exemplos citados: Acordo de Paris, COP 26, pegou informações assim de medidas que já foram discutidas em eventos internacionais que tratam sobre a questão da temática e da proposta de redação, né? Por isso que é muito importante que você tenha leitura prévia e conhecimento, se abasteça de conteúdo para poder escrever aqui na sua redação. Muita gente fala, Nath, quando eu vou escrever, dá um branco. Esse branco, 99,9% dos casos ocorre porque o candidato simplesmente não tem leitura sobre o assunto, então fica difícil você escrever sobre algo que você não tem conhecimento, né? Que é uma redação que traz aqui, além de uma boa estrutura, um bom conteúdo. O candidato, o examinador, quando lê essa redação, vê que o candidato que escreveu essa redação foi uma pessoa que entende sobre o assunto, é uma pessoa que tem bagagem, que tem repertório, que tem informação aqui para trazer nas respostas, né? Então, estudem aí bastante, leiam portais de notícias, eu sempre falo, né? Utilize aí como fontes dos 5 sites que o Sebrae mais costuma extrair informações para os textos motivadores, que são o G1, o Politize, o El País, Correio Brasiliense e o Globo, tá? Esses 5 sites que você pode colocar aí em destaque no seu navegador para sempre que for acessar o computador já aparecer aí e ler notícias, né? Leia notícias para poder ter conteúdo para escrever na prova de redação. Então aqui ele traz os exemplos, ó. Reduzir a taxa de desmatamento. 2. Diminuir a produção de gás metano em 30% e estimular financeiramente os países pobres a usarem energias renováveis e limpas. Trouxe essas três medidas, que não foram medidas criadas, né, pelo candidato, mas medidas discutidas nesses acordos, nesses encontros internacionais. Já começou aqui citando 3 e ainda acrescentou mais informação. Ademais, o Ministério da Agricultura do Brasil deveria incentivar os produtores agrícolas, através de incentivo fiscal, a praticarem sustentabilidade no meio ambiente. Aqui não houve espaço na informação, né, para acrescentar informação, mas é muito importante que você apresente o porquê. O Ministério da Agricultura do Brasil deveria incentivar produtores agrícolas, através de incentivos fiscais, a praticarem sustentabilidade no meio ambiente. Por qual motivo, né? Para que a informação não fique solta, nada na sua redação deve ficar solta. Então aqui, trouxe informações bem relevantes, bem úteis para você que está aí se preparando na reta final do concurso, para você que está estudando para concurso que ainda não saiu o edital, né? Treine redação, pratique redação, não há nota boa na redação sem treinar, não tem segredo, redação não é sorte, é técnica. Deixei aqui embaixo, na descrição desse vídeo, dessa aula, o link do meu curso de redação, que é a redação que aprova, voltado para carreiras policiais. Também vou deixar aqui embaixo para quem vai fazer concursos da Polícia Civil da Paraíba, da Polícia Civil de Alagoas, da PM. E nesse caso são esses 3 concursos, 5 temas inéditos de redação para você praticar, que eu elaborei com base aí nos modelos da banca CESP e Sebrasp. E desses 5 temas inéditos, eu escrevi uma redação modelo e também inclui dentro desse material uma aula explicativa explicando, foi ótimo, uma aula explicativa te mostrando como que eu construí essa redação modelo, tá? Deixei esses links úteis aqui embaixo para você, concurseiro e concurseira. E se você chegou aqui até o final, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais concurseiros e concurseiras que estão aí se preparando para o concurso, que querem ter o nome na lista de aprovados. Se você ainda não está inscrito neste canal, já se inscreve, ative o sininho para não perder nenhuma dessas aulas aqui que eu dou semanalmente no YouTube. E é isso, fica com Deus, até o próximo vídeo, até mais.